comparada com outros municípios de muito menor porte, e ainda pensa em contratar gente. E se essas gentes contratadas perdurarem para o ano que vem, como é que vai ficar o orçamento? Desde já antecipo que eu voto contra, não tem nem como votar a favor. Obrigado. Obrigado, vereador. E até eu quero aqui dizer, até evocar o testemunho do vereador Olímpio Jorge Nabem, o Euripinho, que nós tivemos a audiência de prestação de contas da prefeitura, e durante essa prestação de contas, eu tive aqui, e o que aconteceu com o gasto de pessoal da prefeitura? No primeiro quadrimestre, ele estourou todos os limites. Daí a prefeitura disse que precisaria tirar a fundação, que o problema estaria na fundação. Para o segundo quadrimestre, entrou a primeira parcela dos 5 milhões do Itaú. E com isso, o índice prudencial chegou em 49, sendo que se pode gastar 51%. Só que em função de uma renda pontual, que foi os 5 milhões que entrou do Itaú. Para o próximo quadrimestre, ela ilusoriamente cai mais um pouco, porque entra mais os 5 milhões e ela é contada dos últimos 12 meses, os 3 últimos quadrimestres. Ou seja, é a bomba relógio armada, porque ela estoura exatamente no último quadrimestre de mandato do senhor prefeito, quando expurga os últimos 5 milhões. E daí volta ao dado real da receita corrente líquida, aonde já tem. E isso foi advertido nessa casa, na última audiência de prestação de contas. Estava aqui o vereador Olímpio Jorge Nabem, a Neire, diretora parlamentar da casa, e isso foi dito em alto bom tom pelo técnico da prefeitura aqui. Então, como não se pode mais inchar a máquina, porque já passou dos limites do que se pode, o que se faz? Joga para terceirização como pessoa física, passa a se contratar. E nós já vimos o filme aqui. Eu lembro até de requerimentos, quando teve aquela história da funcionária Sandra, do Circo Escola, que era funcionária, não era escola, ia e voltava, porque se contratava uma firma e a firma contratava quem queria. Então a gente só está vendo o repeteco de tudo. Isso já aconteceu. Agora, com o limite do pessoal já estourado da lei de responsabilidade fiscal, o que se faz? Vai para a contratação de pessoal por empresas. Como nós já vimos a justiça brigando com a história do SAMU, com a história de tudo isso, que está só se repetindo. Volta, 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 e acontece a mesma coisa. Lastimavelmente, tem gente que não quer enxergar. Obrigado. Não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários... Senhor presidente. Verificação de presença solicitada pelo vereador Luiz Carlos Anastácio. Solicito ao primeiro secretário, Cláudio Honor Risse, que proceda à verificação. André Luiz Rezec, Cláudio Honor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior, Existo Hélio Fernandes César, João Alberto Minaré, José Francisco Abrão Miziara, Luiz Carlos Anastácio, Olímpio Jorge Nabem, Otávio Alves Garcia, Paulo Henrique Correia e Sebastião Rodrigues de Oliveira. Com a totalidade dos senhores vereadores presentes, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria, com o voto contrário do vereador Luiz Carlos Anastácio, Kiko Miziara, André Rezec e Dorival de Almeida Júnior. Aprovado por 7 votos contra 4. Hã? O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está 6-4, desculpa, que a Negra me chamou a atenção para uma outra coisa, que é o item 7. Eu me confundi. 6-4. O vereador Euripinho solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Até contra a redação final. Tão imoral que é tudo isso aí. Desculpem.
Aprovado por maioria, contra os votos do vereador André Rezec, Kiko Miziara, Dorival de Almeida Júnior e... desculpa. Gente, desculpa aqui. Com voto contrário do vereador Kiko Miziara. Projeto em primeira discussão. Projeto de lei número 87/2007, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de... Só para esclarecer, que o senhor acho que confundiu. A primeira votação que teve foi solicitado pelo vereador Olímpio Jorge Nabem em segunda votação. Não, é única. É votação única. Única? É votação única. É única. Ah, tá. O projeto Tá. é única. Desculpa. Projeto de lei número 87/2007, de autoria do vereador Euripinho, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Banco de Materiais de Construção e dar outras providências. Eu solicitaria vista por mais uma semana, porque o vereador Paulo Corrêa não está ausente. O vereador Paulo Henrique Corrêa havia solicitado vistas para a elaboração de uma emenda aditiva. Na sua ausência, o vereador Anastácio solicita a vista, pedido é regimental, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista do vereador Anastácio. Em discussão, a matéria do expediente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos... Eu solicito o vereador Dr. Otávio Alves Garcia, solicito o englobamento da matéria e é regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o englobamento da matéria. O primeiro secretário, Claudionor Risse, procederá à leitura das proposituras e o vereador que desejar discuti-las deverá solicitar destaque. De requerimentos. Do vereador Paulo Henrique Corrêa, o requerimento número 1.300. Do Euripinho, os seguintes requerimentos: 1.301, 1.302, 1.303, 1.304 e 1.305. Do Paulo, 1.306, 1.307 e 1.308. Do Existo, o 1.309, 1.310, 1.311, 1.312, 1.313, 1.314, 1.315 e 1.316. Do Mandioquinha, 1.317 e 1.318. E também 1.300, do Luiz Carlos Anastácio, 1.319 e 1.320. Do João Minaré, 1.321 e 1.322. Do Kiko, 1.323. Do Otávio, 1.324. Claudionor, 1.325. Do Kiko, também o número 1.326. E, finalmente, do Paulo Henrique, 1.327 e 1.328. Relação das indicações. Do Mandioquinha, indicação número 165, 2007. Do João Minaré, 166 e 167. Do Claudionor, número 168 e 169. E, finalmente, do Mandioquinha, a indicação número 170. Não houve destaque. Está em votação a matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão. Os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade todos os requerimentos e indicações englobadas.
Explicação pessoal, então. Não tem nem alguém inscrito em explicação pessoal? Vereadores, encerramento da matéria. Isaria da pauta e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos. Avisa os vereadores que segunda que vem não tem sessão. Ô, seus vereadores, segunda-feira não haverá sessão. Na quinta Por favor, é a quinta do mês. Muito obrigado.